Fala turma, tudo bom? Então tá jóia, espero que vocês tenham um dia muito bom hoje, um dia cheio de atividade, cheio de criatividade. Vamos embora, vamos fazer o nosso projeto. Então é o seguinte, hoje além de eu falar de uma coisa específica, eu queria trazer um pouco de clareza assim, num aspecto que eu acho muito importante quando você está montando a sua oficina, ou quando você está montando um projeto para você, quando você está fazendo uma peça, quando você está querendo realizar um projeto, tá? Um projeto de marcenaria ou um projeto de vida aí seu, tá bom? O que é? Vocês viram, vocês estão acompanhando esses vídeos da bancada, vocês viram eu falando do que eu queria fazer, vocês viram eu fazendo um desenho aproximado do que seria o projeto, e logo em seguida vocês viram eu cortando as peças, montando e tal, bem rapidinho, né? Fazendo o corte aqui para a gente fazer o nosso tampo inclinar. Então assim, foi tudo rapidinho, né? Por que foi rapidinho? Porque antes de iniciar todos os cortes das peças e a montagem da estrutura da peça, porque assim, para cortar e para fazer a montagem, a parafusar, isso tudo é rápido, né? Você tem como você de repente se programar e fazer tudo isso num dia só. Mas antes disso você precisa de uma preparação. Qual que é a preparação? Você precisa definir o seu projeto e definir as medidas do seu projeto. Então você pode partir de um desenho que você quer e das medidas que você quer e buscar a madeira para fazer isso, ou você pode, como no meu caso, adaptar o projeto e a medida do projeto às madeiras que você tem. Por isso que aqui a gente está usando compensado, a gente está usando MDF, está usando compensado, e a gente vai pôr alguns itens aqui com madeira maciça, tá? Porque é o que eu tenho aqui e é o que eu vou usar. Então assim, o que eu queria explicar para vocês? Quando vocês vão entrar em ação, é sempre legal a gente ter um plano, ter um propósito, um objetivo. Então, antes de fazer os cortes e a montagem, eu tinha um propósito, que era fazer a bancada multifuncional. Eu tinha um objetivo, que era fazer ela do tamanho relativamente do mesmo tamanho da bancada que eu tinha, com o material que eu já tinha na oficina. Então esse era o meu objetivo. Então eu reuni todos esses dados, montei o projeto e entrei em ação. Tanto que comentaram aí no vídeo aí, nossa, como está andando rápido. Por quê? Porque depois desse processo a gente entra em ação e resolve a questão. Só que, por exemplo, agora a gente chegou no momento onde a gente montou, fez os cortes que a gente precisa fazer, só que daqui para frente eu preciso diminuir a velocidade de novo, então eu preciso parar e preciso analisar a situação para que um erro não se prolongue. Então, ou seja, quando você faz a estrutura da bancada, você corta o seu tampo, você faz o seu projeto, chega uma hora que você tem que alinhar as peças, nivelar as peças, para que você tenha uma superfície realmente plana para poder fazer os trabalhos que você quer. Porque não vai adiantar nada eu sair colando aqui, parafusando e tal, não sei o que, e a hora que eu for passar uma peça dessa parte para essa parte, a peça fica batendo no topo da madeira. Como é o que está acontecendo. Se eu vier com a peça daqui, ela está batendo aqui, ela não está passando suavemente. Se eu apertar um pouco o tampo aqui, ela passa. Então o que acontece? Eu tenho pequenos desníveis na estrutura que eu montei. Então a estrutura de compensado que eu coloquei, as 4 partes, eu tenho uns pequenos desníveis que eu preciso resolver. Tá? Para quê? Para que o tampo fique extremamente alinhado. Então eu estou com um nível aqui grande, tá? Onde eu consigo colocar ele de ponta a ponta, e eu vejo exatamente aonde eu preciso diminuir um pouco o projeto para que a gente ganhe
essa tranquilidade da peça, tá? Então, mais uma vez, eu passo aqui o meu esquadro, eu uso essa parte do esquadro aqui maior, eu passo dessa superfície para cá e ela está escorregando tranquilamente. Aqui no meio, ela está batendo e é um degrau muito pequenininho, muito pequeno mesmo, tá? Aqui na ponta ela também tem um degrau um pouquinho maior que a do meio. E aqui também um degrauzinho. Tá? Então eu sei que eu tô com uma diferença dessa peça para essa. Tá? Essa peça aqui está alinhada, está estabilizada e essa também. Eu vou ajeitar a câmera mais perto para vocês entenderem um pouco. Espera aí só um pouquinho. Desculpe os trancos. Vamos chegar um pouco mais perto. Então aqui ó, está estabilizado. Só que a hora que eu levantar essa peça, você vai ver que tem um reforço aqui embaixo. Vou levantar ela. Então aqui ó, tá vendo? Eu deixei para vocês verem. Aqui eu tenho um calço. Eu coloquei um calço. É um pedaço do próprio compensado quando eu cortei ele na peça. Estava aqui no lixo, eu já peguei e trouxe ele para cá. O que aconteceu? Todas as peças elas estão bem alinhadas. Essa peça ela está com uma pequena diferença nesse canto. Ela não está, o corte não ficou uniforme, ó. Então eu tenho uma pequena diferença no corte dessa peça aqui. Tá? O resto está bem alinhado, mas esse canto aqui talvez tenha sido uma saída a saída na serra comeu um pedaço desse compensado. Mas eu já consegui colocar esse pedaço aqui. E com esse pedaço aqui o tampo ficou alinhado. E com esse pedaço aqui eu também praticamente alinhei ela nesses pedaços aqui. Mas o que acontece? Vou tirar os tampos. Eu tenho uma pequena diferença de altura dessa da primeira, segunda, terceira e quarta. Então a quarta eu vou precisar fazer um reforço aqui, uma colagem, para que a gente tenha, para ganhar o espaço que ficou faltando aqui. E essa segunda peça aqui, ela está um pouquinho mais alta que as outras, né? E eu consigo ver isso com esse nível. Eu tenho uma pequena diferença aqui. Exatamente nessa peça aqui do meio. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma plana. Tirar algumas faixinhas. Colocar o tampo de novo. Eu estou olhando porque tenho as dobradiças aqui embaixo. Eu vou colocar o tampo de novo e vou ver se a diferença sumiu. Então eu venho aqui no canto. Desculpa, gente, deixa eu alinhar aqui a peça direitinho. Para não falar besteira, né? Estou alinhado aqui a peça. A diferença já diminuiu. Aqui está passando, aqui no meio ainda tem um pouquinho. E aqui também tem um pouquinho. Mas colocando o nível de ponta a ponta, eu consigo ver qual peça realmente precisa abaixar. E é realmente essa travessa aqui de novo. Tá?
ajustar a câmera novamente aqui para falar com vocês, para eu aparecer. Então o que é importante, pessoal, essa parte é uma parte muito sutil e leve. Por quê? Porque mesmo fazendo os cortes com uma serra circular de bancada, tomando todos os cuidados, muitas vezes você acaba perdendo uma medida numa distração sua. Então provavelmente essa parte aqui, onde está precisando de um calço, o que foi? Na saída da serra provavelmente a peça deve ter dado uma mexida, comeu um pedaço aqui do final e ela ficou desnivelada na ponta. Todas as outras peças estão niveladas, elas estão do mesmo tamanho, tá? A diferença é que essa peça aqui, a segunda peça onde eu passei a plana, ela tem uma diferença muito pequena, é coisa de menos de meio milímetro, é muito pequenininha. Mas na hora que você coloca os dois tampos e faz passa a peça de um lado para o outro, ela precisa estar bem nivelada, tá? Se eu fosse colocar um tampo inteiro, eu não ia me preocupar com isso, eu ia colocar o tampo aqui, ia parafusar e acabou. Tá? Mas como eu quero passar a peça de um lado para o outro, tendo esse rasgo no meio, eu preciso ter esse cuidado. Então é muito importante, isso é uma coisa que a gente tem que levar inclusive para a nossa vida, né? É muito importante em alguns momentos a gente parar e realmente analisar o processo, né? Analisar ali se realmente o alicerce está firme, né? Que nem nesse caso aqui o alicerce está realmente alinhado, para eu conseguir colocar os próximos pavimentos. Então, ou seja, para eu conseguir colocar as próximas etapas, que é colocar o tampo, fazer as furações, montar a nossa guia de corte, para que a gente tenha realmente um tampo totalmente alinhado, né? Porque senão isso vai atrapalhar na hora do processo, tá? Então, assim, vale a pena você perder alguns minutos, algumas horas ali, descobrindo onde está a diferença na montagem que você fez e corrigir isso, tá? Então, hoje a gente diminuiu a marcha do carro, pegamos uma subida, analisamos o que a gente precisa fazer nessa subida para depois voltar a acelerar. Então aqui a gente já detectou as diferenças que a gente tinha no tampo, então eu vou colar um calço nessa peça que ficou desnivelada e vou, né, rebaixar um pouquinho mais aqui no meio essa peça para que o tampo realmente fique totalmente alinhado com o outro. E aí, a partir disso, a gente já pode fixar o tampo, que aí eu vou mostrar num outro vídeo para vocês, e fazer as furações, né, aquelas furações redondas para a gente prender as peças. Tá bom? Então é isso, pessoal. A mensagem de hoje é justamente essa. Às vezes vale a pena você parar, fazer uma correção de trajetória, arrumar o projeto que você estava fazendo, que nem nesse caso aqui foi arrumar todo o nivelamento, deixar a peça bem estruturada para a gente conseguir subir, tá bom? Então isso também é parte de você também usar a criatividade para saber como é que você vai fazer, né? Porque eu simplesmente podia tirar essa peça daqui, jogar fora, tem que colocar outra. Não, mas não precisa, eu posso colocar um calço aqui bonitinho, colado bonitinho, o tampo vai por cima, tá tudo resolvido, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Amanhã a gente está de volta com a continuidade aqui do projeto e com mais dicas e pinceladinhas aí para você pensar em um pouco na criatividade, na estrutura dos projetos e um pouco na vida também, tá bom? Um grande abraço, pessoal.